Olá, terminou a 16ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa, um momento em que os tribunais brasileiros se dedicaram a ações de prevenção e combate à violência contra a mulher. Aqui no Espírito Santo, tivemos a palestra com a empresária Luísa Helena Trajano, os juízes das varas de violência doméstica se dedicaram no julgamento dos casos e também tivemos a presença do ônibus do juizado da Lei Maria da Penha no município de Vila Velha para oferecer às vítimas atendimento psicológico e jurídico, além de cartilhas com orientações a toda a população. E hoje a gente recebe aqui no estúdio da TV Justiça um exemplo de superação, a Jusileia dos Santos Ribeiro, que após 14 anos sofrendo violência doméstica, veio agradecer as pessoas, né, que de certa forma contribuíram para que ela conseguisse virar a página da vida e também dar uma palavra, né, de incentivo às mulheres que estão passando pela mesma situação ou por situação parecida dentro de casa. Não é isso, Jusileia? Boa tarde. É sim, boa tarde. Jusileia, me conta um pouquinho da sua história. Assim, é verdade que foram 14 anos de, na verdade, pesadelo, né, que você viveu? Foram 14 anos de agressões que não começaram com agressões, porque geralmente o agressor ele não demonstra na época de namoro que ele é um agressor. Só que com o tempo, após morar junto, foi piorando. Começou com palavras e terminou o cúmulo de eu tomar uma caibada na cabeça dormindo. A sua agressão começou com gritos? Com grito e foi se aprimorando. Com grito hoje é um tapa na cara, amanhã. Só que aquele tapa na cara que eu recebi, bateu na cara da família toda, porque não é só a mulher que tomou aquele tapa. Eu tomei na parte física, na parte psicológica, fui dado em todos os meus filhos. E ali amanhã vai um pontapé, depois vai um chute no rosto e vão levando. É o dano patrimonial de roubar, levar as coisas de dentro de casa e só vai piorando. A gente sabe que muitas vezes um agressor dentro de casa, ele atua que é uma beleza e na rua se faz de mocinho, né, de bom moço. Mas na rua eles usam violência psicológica. Quando chegar em casa você vai ver. Então você está sendo agredida ali silenciosamente. Mas para a sociedade ele Para a sociedade não, para a sociedade ele é o pai de família que acorda na segunda-feira, vai trabalhar e na sexta-feira ele bebeu demais e aí, eu não tenho costume de fazer isso, é porque ele bebeu, que eu vou orar que ele vai mudar. Então assim, esse homem não vai mudar, ele vai te dar um tapa hoje, amanhã ele vai te dar, até que ele vai te matar. Você chegou a ser agredida quando você estava grávida, Jusileia? Foi, durante a última gestação do Gabriel, ele me agrediu. Aí eu tive que fazer uma cesárea de emergência, o Gabriel ficou sem oxigenar e teve deficiência intelectual grave. Você também sofreu violência quando você era pequena? Porque assim, as pessoas falam assim, você apanha do marido. Só que a primeira violência que eu sofri foi do pai. Porque como o pai bate na filha, ele está treinando ela para apanhar de outro homem. Ele está dizendo que a força que vem, que reina numa casa é a dele. Então assim, primeiro machista que eu enfrentei na vida foi meu pai. Depois eu apanhei do meu irmão. Então esse quadro assim, de apanhar, foi como se eu fosse treinada para aquilo. Então, assim, muitas vezes assim, a mulher apanha, mas vai verificar a história dela lá atrás. Ela veio de um lar que alguma outra mulher apanhava, ou ela foi vítima de violência dos pais. E cria um ciclo vicioso que vai por gerações e gerações, todo mundo, as mulheres, apanhando naquela família, sem ninguém interromper. Você achava que você era culpada daquilo que estava acontecendo? Toda mulher agredida, ela se acha culpada por ser agredida. Por quê? Se você não tivesse falado aquilo, você não apanharia. Se o arroz não tivesse queimado, você não apanharia. Essa roupa que você colocou hoje, ela está curta. Você não fez isso, você falou alguma coisa que não agrada, então você se traz para si aquela sensação de culpa, que você foi culpado daquela situação de violência, ter deslanchado e você ter sido agredida. Quando no ato mesmo o agressor e o algoz é ele. Na verdade, essas pessoas têm esse perfil de manipular mesmo, né? Ele é altamente manipulador. Eles manipulam até na hora de você fazer a denúncia, porque a imprensa ela disturba um pouco quando ela fala assim, a mulher foi assassinada e ela tinha a Lei Maria da Penha. Ele vai falar para ela assim, mas como que tu vai denunciar agora se uma já morreu com a lei? É um pedaço de papel que não vale nada. Se você for lá denunciar, quando você voltar, eu vou pegar seus filhos. Então, assim, a mulher é manipulada tanto no momento em que ela é agredida para ela ser culpada e tanto no momento em que ela vai fazer a denúncia. Porque ninguém leva... O homem, assim, ele tem medo da denúncia, ele tem medo da Lei Maria da Penha. Então, ele faz de qualquer jeito para desencorajar a mulher para que ela vá lá fazer a denúncia. Só que a mulher tem que denunciar porque tem uma plateia silenciosa observando ela. Na sua casa tinha uma plateia, assim, os filhos assistiam? Os meus filhos, a plateia silenciosa que se formou eram meus filhos. E eles foram criados nesse hábito de violência. Você tem quantos filhos? Eu tenho 6 filhos, eu tenho uma menina e 5 meninos homens. Geralmente eles só praticavam o ato de violência quando os maiores não estavam em casa. Ele só praticava quando estavam os 2 menores em casa, era que ele praticava esse ato de violência. E aquilo está sendo alimentado cada vez que tem uma sessão de violência, aquela criança está sendo alimentada.
e uma hora essa criança vai explodir. Seja pro lado dela ser usuária de droga, seja pro lado dela revidar a agressão, seja do lado que ela não vai respeitar ninguém na escola, essa criança vai explodir. No fim das contas, a violência não é só contra a mulher, é contra toda a família mesmo, né? Quando o projeto Justiça em Paz do tribunal fala em justiça familiar também, é porque quando um homem agressor agride a mulher, ele colocou um lar todinho doente. Não tem só o homem e a mulher no ar, tem os filhos. Então, assim, ele colocou um lar todinho, ficou doente, aquelas crianças estão doentes. Então, por isso que hoje em dia a gente vê tanta criança depressiva, tentando suicídio, se automutilando. Nós colocamos causas em várias coisas, mas nós não trazemos essa causa para a família. E muitas vezes o problema está dentro da casa. No meu caso, foi isso que aconteceu. Eu só fui denunciar quando eu vi o meu filho, o Felipe, e o Daniel tentarem matar ele. Então, foi aí que você tomou realmente essa decisão? Foi aí que, assim, eu caí em si, porque eu estava criando, ou seja, para me defender, eu estaria criando 2 assassinos. Sendo que eu poderia ter procurado a lei antes. Eu poderia ter tomado a providência, eu poderia ter saído daquele ciclo de violência. Então, assim, a minha omissão refletiu neles e foi aí que eu tomei a posição de denunciar. As mulheres não denunciam tanto por dependência emocional, religiosa e financeira. Por isso que a maioria não denuncia. Como que é essa dependência religiosa? A dependência religiosa é porque tem muitos líderes religiosos que disturbam o evangelho de Cristo. Primeiro, Cristo fala bem claro, amai o próximo. Um homem que bate na mulher, ele não ama o próximo. Não ama ninguém, no final de contas. Então tem líder religioso que fala assim, que prega submissão. Só que eles pegam aquele rótulo que a submissão é aquela fase que a mulher tem que ser humilhada, que a mulher tem que ser agredida, que a mulher tem que ser espancada. E isso não está no contexto bíblico. Isso não está dentro da Bíblia. A Bíblia fala que amar o próximo como a si mesmo. Se você ama a si mesmo, você não vai querer ser agredido, como você vai agredir o outro? O maior patrimônio que a gente temos é fazer o bem ao outro. Então, fazer o bem é você respeitar a diferença, é respeitar o gênero, é você respeitar a vida daquela mulher. Que recado que você pode dar assim, para as mulheres que estão vivendo esses vários tipos de violência, né? Assim, desde a psicológica até o tapa no rosto, enfim? Na região 5, onde a gente mora, ali tem muita casa de violência doméstica. O ônibus rosa geralmente está sempre em Vila Velha, porque a demanda em Vila Velha é muito grande de mulheres agredidas. O que eu falo é que elas denunciem, porque o tapa de hoje pode ser o caixão amanhã. E ela fala assim, não vou denunciar porque eu vou morrer. Você vai morrer de qualquer jeito. Porque se ele tiver que te matar com a denúncia ou sem denúncia, ele vai te matar. Só que tem um porém nessa história. Quando você denuncia ele, você botou lá na lei que ele tem um nome, ele tem filiação, ele tem data de nascimento e ele tem endereço. Então o seu algoz agora tem rosto. Muita gente vai falar assim, mas a lei é um papel. Eu concordo que a lei é um papel. Mas quando você vai lá e denuncia, você virou todos os focos da justiça, da polícia, dos programas sociais, tudo para sua família. O holofote virou todo para sua casa. Você acha que o sistema hoje funciona bem? O sistema é falho, mas ele funciona muito bem. Existe uma rede. Tem que ser formada uma rede igual foi formada no meu caso. Se a rede for formada em prol de todas essas mulheres, ele funciona. Essa rede funciona. Essa rede empodera, essa rede coloca a mulher no mercado de trabalho, essa rede coloca essa mulher para estudar, vai cuidar dos filhos que ficaram com sequela. Essa rede funciona. O primeiro passo que eu dei foi ir na delegacia, na DEA de Vila Velha. Quando chegou lá, eu fui acolhida por mulheres, porque é um direito da mulher que outra mulher receba a denúncia dela. Ela não é obrigatoriamente obrigada a falar com o homem. Eu fui atendida por mulher, por Joana Dark, Maria da Penha, tinha a doutora Denise e a doutora Maria Aparecida, que me acolheram e fizeram a ocorrência, tudo de prática. Fui encaminhada ao DML, onde um perito também muito simpático me atendeu. Fui acolhida desde a recepção até a perícia para fazer o exame de corpo de delito. De lá eles me encaminharam para o abrigo, mas eu não achei necessário ir para o abrigo porque era muita gente para ir para o abrigo. Então eu fui para o CRANVIVE, onde eu fui acolhida. Lá do CRANVIVE eu fui enviado para o CRAS, para que eu fosse inserida no projeto social e programas do governo para que eu tivesse renda. E ali eu conheci Daiane, Lucimalga e Jussara e virei uma família assistida, que é o PAS. Eles iam, vezes após vezes, assistência social, ir na minha casa, verificar a minha situação de vulnerabilidade social para sair do ciclo de violência. Ali a delegada acionou a patrulha Maria da Penha para que eles fizessem visitas periódicas para ver se eu ainda estava sofrendo violência. E lá quem foi me contemplar foi o Dias e a sua parceira. E eles foram muito simpáticos. Também tem a doutora Ilacé, que foi a juíza da 5ª Vara, que assinou minha medida protetiva. E ela foi assim, de uma rapidez, uma urgência de assinar. O senhor Luiz Carlos, que chegou lá para entregar essa medida protetiva à noite, já estava até fora do horário dele de trabalho, ele foi lá falar, explicou
deu conselho, assim, acho que ele tornou um amigo. E dali eu passei pelo CRANVIVE com a Josi e com a Tânia, eu fui passar pelo CAV, para atendimento psicológico com os meninos que ficaram com sequela. Passei pelo CAPS Infanto Juvenil, continuo passando com o Gabriel, continuo inserido em programa como Mulheres Superando o Medo, para que aprendam a ter geração de renda e a cada dia se empodere mais. E eu queria também agradecer à igreja, que é a sociedade civil, se marcando presença nesse fato. Por que a sociedade civil? A igreja em si, ela marcou presença assumindo uma parte que era dependência econômica. Então o pastor João Carlos Torquete, o ministério dele, eles assumiram a responsabilidade financeira naquela época sobre minha vida para que eu pudesse hoje estar aqui. Então assim, eles assumiram assim, até se prontificar, arrumar uma casa para que eu saísse do ciclo de violência, ele se propôs a fazer. E hoje em dia tem a Mônica, que é assistente social, que assiste essas mulheres grandemente na prefeitura lá do CAV. Tem a Maurênia, que está lá no Porto de Ulisses, as mulheres daquela região, pode procurar ela abraça a causa da violência doméstica. E tantos outros autores e atores que, se a gente for falar, nós não temos tempo para isso, que abraçaram essa causa da violência. Então, a minha causa, ela teve uma rede de proteção. E essa rede funciona. O Estado funciona, tem a coordenadoria com a doutora Hermínia, com a Inês e com outras que estão lá. A OAB, Seção Mulher, que está ali presente. A Defensoria, todos esses órgãos funcionam. Eu queria agradecer a todos eles. Por causa deles que hoje eu estou aqui, viva, e não virei estatística. Eu não aceito hoje em dia que ninguém me humilhe nem me agrida. Eu acho que homem nenhum tem esse direito de pegar, invadir meu corpo. Nenhum homem tem direito de me humilhar e nenhum homem tem direito de me agredir. Hoje em dia eu tive a ajuda de várias pessoas para chegar nessa conclusão. E é esse mundo que eu estou criando para minha filha, para minha neta Sara, para minha sobrinha Isabelle, para a Inana, para que elas vejam que a sociedade machista que hoje tem aqui o poder de dizer que eles são mais fortes que a gente, no futuro não vai existir. Muito bem, Juscelé, obrigada pela sua visita, tá? Espero aí que muitas mulheres se motivem, né, e realmente denunciem, porque chega de violência, né? Não pode ficar calada, né, Juscelé? Isso, vamos denunciar porque chega, né? Basta.